Agradeço a Deus pela confiança do Senhor estarmos aqui para trazer uma palavra da parte do nosso Deus. Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, meu esposo, meu amigo, meu companheiro, esse grande homem de Deus que tem nos ajudado, tem nos ensinado, tem carregado a nossa cruz também, né? E aí a gente vai carregando a cruz um do outro, oh glória! As missionárias, diaconisas, diáconos, toda a igreja do Senhor. Daniel capítulo 1. Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 1 e o verso 5. E o rei lhes determinou a oração, a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs outro nome. Aí a gente vai para o 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui a gente vai ver a história de um jovem, né? A Bíblia, ela não diz a idade de Daniel, mas alguns historiadores, uns dizem que Daniel tinha 14 anos, outros dizem que Daniel tinha 15, mas Flávio José, ele vem dizer que Daniel tinha 17 anos. E a gente sabe que essa idade é uma idade difícil, né? Quem já passou por ela não pode esquecer o quanto ela é difícil. Mas na manhã desse dia a gente não quer falar da idade, até porque a gente não vai querer falar de idade, né? Ô glória! Mas o Senhor, Ele traz para nós nessa manhã a história de Daniel, de um jovem, né? Que ele foi levado para a Babilônia. O povo era muito rebelde, desobedeceu às leis do Senhor. A luta de Moisés, a luta de Josué, teve outros que se sentaram no trono, que comandaram, mas o povo ainda insistia em desobedecer a ordem de Deus e servir a outros deuses. E ali Nabucodonosor, ele foi se chegando de mansinho, e ele conseguiu dominar o negócio ali, a cidade. Aleluia. E a ordem era a dele, e ali ele mandou buscar. Daniel, ele já veio na primeira parte que os hebreus veio, né? Que os judeus veio para a Babilônia. E com Daniel veio mais 3 jovens. A Bíblia só fala deles 4, mas a gente sabe que teve mais. Por que só eles 4? Porque o Senhor, Ele está contando a história de alguém que resolveu não se contaminar com as coisas da terra. No meio de uma multidão, o Senhor, Ele olhou e viu que Daniel, ele resolveu, decidiu não entrar, aleluia, glória a Deus, nas conversações. Ele resolveu não entrar nos conselhos, porque a Bíblia diz que ele era de família nobre e ele tinha os ensinamentos. Era um jovem crente. Eu acredito que a chegada de Daniel na Babilônia foi permissão do Senhor.
Porque Deus, ele trabalha de forma que eu e você não entende. A palavra do Senhor também nos diz que ele achou graça aos olhos do eunuco. Deus fez com que aquele homem olhasse para ele de forma diferente. E quando ele chega ali no palácio, já foi decretado toda a vontade do rei. Porque quem mandava no momento era Nabucodonosor. Deus naquele momento estava muito longe para ele. Mas Daniel tinha no seu coração o Deus que ele servia. E o rei determinou que eles fizessem aquele jejum, porque praticamente foi um jejum de 3 anos. Comer e beber somente aquilo que o rei tinha determinado que eles ingerissem. E Daniel, eu acredito que ele pensou: eu não vou comer dessa comida e nem vou beber desse vinho, porque certamente foi oferecido a algum Deus, e o Deus ao qual eu sirvo não precisa que a gente ofereça nada para ele, a não ser louvor e adoração, súplicas e jejum e fidelidade. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele colocou no coração dele: eu não vou comer nem beber. Veja aí, Mateus capítulo 5, verso 37. Glória a Deus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Seja, porém, o falar do crente sim, sim, não, não, porque se passar disso aí é procedência maligna. Entendeu? Deus nesta manhã está dizendo a mim e a você, na manhã desse dia: seja fiel a mim. Seja fiel a mim. E eu disse: Deus, é uma manhã de consagração. E a gente vai folheando a Bíblia e o Senhor vai dizendo: eu exijo fidelidade. Eu exijo fidelidade, sinceridade diante de mim. Porque alguém sempre nos vê. Alguém sempre nos vê e acompanha os nossos passos. Daniel, ele era um jovem muito apreciado por Deus. A Bíblia diz que, assim como Esther, que teve aquele concurso de beleza e ela foi a mais bela aos olhos do rei, Daniel também participou de um concurso de sabedoria. E é o que Deus, ele quer para mim e você nesses últimos dias. Porque Jesus, o filho dele, está voltando. E ele dizia para mim: olha, eu preciso de fidelidade para comigo. Porque a palavra do crente, se ele está dizendo sim, tem que ser sim. Pois eu quero dizer uma coisa para a igreja: quando eu digo sim, viu? É meio difícil eu voltar atrás. Quem me conhece sabe, sou perfeita não. Mas quando eu também digo não, é não. Sabe por quê? Porque eu cresci num lar que não era evangélico. Eu cresci num lar que ele praticava oferendas a Satanás. O meu quarto, onde eu dormia, tinha uma mesa cheia de estátuas no chão, em cima da mesa, nas paredes. E eu praticamente não dormia de noite, porque eu me sentia atormentada. E uma vez eu fui dizer à minha mãe, e ela disse assim: vai dormir na sala. Eu disse: eu prefiro dormir na sala. E ali eu passei a dormir na sala. Mas como eu era muito pequena, não entendia. Para mim, uma estátua daquela, era cada estátua
Adriana, ela ia sair do lugar e ia me sufocar. E eu queria entender que voz era aquela que eu escutava. Porque não era a voz daqueles espíritos que a minha mãe conseguia baixar nela, as entidades. Eu escutava uma voz diferente, dizendo assim: eu estou contigo. Eu sou o Deus que tu ainda não conhece. Glória! Eu sou fiel. E eu carrego comigo até hoje a palavra Deus é fiel. E com o passar do tempo, alguém falou desse Deus para mim e me contou toda a trajetória que eu ia passar. E aconteceu tudo como está acontecendo hoje. E naquelas noites que eu não conseguia dormir, eu entendi que eu não poderia adorar aquelas estátuas. Até porque, quando a gente é criança, a gente é meio que treloso, né? E eu chegava e eu dava cascudo na cabeça das estátuas. Eu dizia assim: fala comigo. Por que tu não fala? Tu é de nada. Percebia que assim eu provocava mesmo. Fala. Uma vez eu quebrei a cabeça de uma estátua do vestido vermelho. Eu passei a mão assim, eu digo: não quer falar não? Passei, acho que eu tenho 7 a 8 anos de idade. A cabeça da boneca quebrou. De gesso. Já vai eu tentar botar maisena, olha a esperteza. Maisena com água para colar a cabeça dentro da boneca. Porque senão, quando a minha mãe chegasse, eu ia apanhar. Quebrou a cabeça lá da entidade. E eu coloquei a cabeça lá no lugar. E passou-se uns dias depois foi que ela viu. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus ele já habitava dentro de mim e eu não sabia. Glória! É a mesma coisa que eu quero te dizer. Daniel, ele resolveu. Daniel, ele se sentiu num lugar estranho, com pessoas estranhas. E eu acredito que ele foi tentado pelos que estavam ali ao lado dele a adorar aquele Deus. Mas ele não cedeu. O coração dele estava voltado para o Senhor Jesus. Então nesta manhã o Senhor está dizendo a mim e a você: coloca no teu coração me servir com fidelidade. Que a tua palavra, quando tu falares comigo, que sou o teu Deus, que tu possas cumprir como eu cumpro contigo também. Porque muitas vezes a gente diz: Senhor, se tu fizeres, eu vou te dar isso, eu vou fazer assim, eu vou me comportar assim. E a gente acaba não cumprindo o que a gente promete a Deus. E nesta manhã ele está cobrando as promessas que eu e você prometeu e não cumpriu. Aleluia. Faça uma análise na sua vida e veja se você precisa dar o culto de ações e graças que você prometeu e ainda não cumpriu. Eu já cumpri os meus, viu? Estava nessa parte aí. E Deus ele estava me cobrando e eu já cumpri meu culto de ações e graças, o voto que eu fiz a Deus. Na manhã desse dia, faça uma análise da sua vida, porque o Senhor está dizendo: olha, eu estou à porta. O meu filho está à porta e muitos estão desapercebidos. Quando se fala de não se contaminar com o manjar do rei, já se pensa logo naquele prato que Esaú comeu, né? Com aquela gula dele. A Bíblia diz que Esaú chegou em casa cansado da caça e Jacó tinha preparado um belo guisado. Para ele a primogenitura não servia de nada. Foi a primeira vez que ele rejeitou a primogenitura dele. Mas nessa manhã o Senhor não está falando de prato bonito não, de comida não. O Senhor está falando para mim e para você das tentações da vida. Das tentações que a vida e o inimigo ele traz ao nosso encontro. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente diz: e agora? Não vê ninguém do nosso lado. Mas eu quero te dizer que o Senhor está dizendo: seja fiel a mim, aconteça o que acontecer, seja fiel a mim. Ele está cobrando de mim e de você fidelidade. Fidelidade no
entrar, no sair, no deitar, no levantar. Fidelidade nas palavras que saem de nossa boca. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Porque às vezes a boca fala o que o coração não está sentindo. Às vezes eu penso uma coisa, mas eu falo outra. E eu penso de uma maneira, mas eu tomo outra atitude. E a minha atitude me condena pelo que eu sou, pelo que eu mostro. Por muitas vezes eu quero dizer assim, mas eu não queria dizer isso, mas você agiu assim. Então as nossas atitudes nos condenam. Temos que ter cuidado e observar se estamos sendo fiéis. Quando se fala de fidelidade também, não é só de dízimos e ofertas. O Senhor está falando nessa manhã da tua vida com Ele. O Senhor está falando da tua vida com Ele. Ele está falando da tua conversação com Ele. Muitas vezes uma consagração como essa, a gente vem por vir, sabia? E já acordamos de manhã cansados, é certo, dia a dia é cansativo, mas tudo tem que ter uma finalidade. Se você acordou e veio para aqui, quando você dobrou o seu joelho, você tem que botar assim, olha, eu vou para aquela consagração e eu vou te apresentar isso aqui, Senhor. Isso aqui. Toma a tua frente. Porque chegar aqui e ficar por ficar não adianta. Não se consagra por se consagrar. Temos que pegar para nós o exemplo de Daniel, que ele não tinha a minha idade, não tinha a sua idade. A Bíblia diz que ele era muito novo, mas ele já entendia que o Deus verdadeiro era o Deus que ele servia. Ele sabia que ele não podia abrir mão de coisas na vida dele, porque se ele abrisse mão, ele se tornava um daqueles que estavam ali no palácio, que adoravam outros deuses. E ele disse, olha, por 10 dias nós vamos comer isso aqui. Ele determinou, ele mesmo determinou o que ele tinha para ele, porque Deus deu estratégia e sabedoria a Daniel. E se eu e você pedir a Deus estratégia e sabedoria, o Senhor ele faz. Aleluia. O Senhor ele dá. O Senhor ele prepara situações para mim e você se sair. Às vezes tem situações, a gente que é líder, que é pastor, pastora, missionário, quando alguém confia algo em nos falar, às vezes tem situações que a gente escuta, e eu não vou mentir não, viu? Às vezes eu digo assim, meu Deus do céu, como é que essa criatura vai sair dessa situação? Como é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai agir? Aí ao mesmo tempo eu digo, mas não interessa a mim como é que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai agir, porque o Senhor é Deus. E Deus ele dá sempre estratégia ao crente. Sempre nas orações e sempre no grupo das irmãs eu digo, Senhor, dê estratégia a cada irmã para lidar com a situação. Dê estratégia ao seu povo. Porque muitas vezes a gente não precisa nem usar a sabedoria que Deus deu. Só uma estratégia, você já se sai. Você já consegue livrar você e quem está perto de você. Deus é mistério nessa manhã. Ele está falando e você não está entendendo. Glória! Ele está dizendo, olha, não é só o teu coração que tem que estar voltado a mim, mas
Ele quer preparação. Ele exige fidelidade para com Ele. Nas palavras, no agir, no andar, no proceder, no falar. Glória a Deus. Olha só. O crente, quando ele resolve não se contaminar com o vírus do pecado, ele fica imune. Você sabe o que é ficar imune? É muitas vezes quando você toma um remédio e ele te deixa imune, ele te deixa livre, como a vacina aí que a gente tomou do vírus. É assim que a gente tem que lidar no dia a dia da gente para não pecar contra Deus. E nessa manhã o Senhor diz assim: olha, toma a minha vacina, eita glória, para que tu fiques imune ao erro diante de mim. Porque o Senhor diz: nesta manhã tem erro aqui? Tem. Tem coisas erradas? Tem. Mas quem sou eu para julgar? Eu estou dizendo o que o Senhor está falando. O Senhor conhece